Que é o que eu lhes digo, vocês não sabem o que é uma enxada, vocês não sabem o que é um engaço, pá, vocês não sabem o que as pessoas, não me venham cá com tretas, que isto, que aquilo, que aquilo outro, não, vocês não têm noção do que é o resto do país, vocês não têm noção do que é viver no interior, vocês não têm noção das dificuldades que uma pessoa tem, porque o jovem hoje em dia não está interessado, o jovem hoje em dia está preocupado em saber se vai ter emprego de hoje para amanhã, se vai ter uma casa ou não para viver, quais são as condições que vai ter e por aí adiante. No próprio Festival de Música Infantil, eu detecto algumas falhas, sinto que os jovens cada vez mais estão desligados da política e a culpa é principalmente dos próprios políticos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o Legado do Imperador, 18º, e hoje tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, uma pessoa que nos vai trazer aqui uns insights, vai falar um bocadinho sobre a vida dela, é mais um transmontano daqueles que sente e que vive cá e que está sempre pronto a acrescentar naquilo que ele puder. Vamos ter connosco então o Rui Pinheiro, mas antes de começar, vamos cá ver uma coisa, vocês têm carregado aí no sininho, vocês têm compartilhado, têm passado esta informação, porque quantas mais pessoas visualizarem, mais o algoritmo vai perceber que o conteúdo que nós trazemos é bom, é agradável e é de pessoas da nossa terra, pessoas de cá, não são aquelas pessoas que aparecem tão longe, tão distantes, são pessoas que estão cá, convivem todos os dias connosco e que andam aí no meio da nossa cidade. Como é que tu fazes? Compartilha com os teus amigos, em baixo tens um sininho, carrega nesse sininho, vais receber a notificação de todos os episódios que vão existir. Por isso, ativa, compartilha e vamos começar o 18º episódio com o Rui Pinheiro. No nosso episódio de hoje, no Legado Imperador, recebemos Rui Pinheiro, advogado, empreendedor e agora também candidato à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Dono da SPT Comunicações, o Rui é uma figura ativa no tecido económico e social da região, combinando a visão empresarial com um profundo sentido de serviço público. Vamos mergulhar na sua trajetória de vida, nas motivações por trás da sua candidatura e na forma como pretende transformar a sua freguesia com ideias novas e ações concretas. Muito bem-vindo, Rui. Muito obrigado, bom dia a todos. É com enorme prazer que te tenho cá hoje. Muito obrigado, é recíproco. Não só pela tua posição em termos de candidatura à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, mas pela pessoa que tu és e pelo aquilo que tu tens feito pela nossa cidade. Muito obrigado. Quem é o Rui Pinheiro? É sempre difícil definir-nos, mas fazendo assim aqui uma curta biografia, eu nasci em Mirandela, a minha família materna é oriunda daqui de Chaves, mais concretamente de Santo Estevão, onde eu ainda vivi durante alguns anos, enquanto os meus pais, portanto, estavam a construir casa aqui em Chaves, portanto, estudei sempre aqui em Chaves, ainda fiz aqui a pré-primária e a pré-primária, o primário, o preparatório, o secundário, portanto, estudei na Escola da Estação, na Nadir Afonso, andei no liceu um ano ainda na Júlio Martins, ou técnica, como nós na altura chamávamos, e numa turma muito engraçada de eletrotecnia, que era daquelas turmas, pessoal muito engraçado, mas de quem ainda hoje tenho grandes amizades, e depois, portanto, concluí os estudos aqui na cidade de Chaves no liceu, fui para a Faculdade de Direito de Lisboa, onde, portanto, fiz a minha licenciatura, curso jurídico de 93-98, ainda fiquei uns bons anos a trabalhar em Lisboa, embora sempre com uma ligação aqui à cidade. O que me levou precisamente a regressar à cidade de Chaves foi, eu nunca saí daqui, mas a estabelecer-me novamente aqui de forma mais presente, foi precisamente o investimento que na altura se fez em 2008 e 2009 numa rede de telecomunicações, ou seja, fomos pioneiros, aquilo que hoje se fala da Digi, a cidade de Chaves teve-o muito antes, portanto, ou seja, sim. E eu sinto muito orgulhoso
por ter feito parte e fazer parte desse projeto que ainda hoje em dia existe, portanto, esse projeto, uma empresa de telecomunicações local, com preços acessíveis, portanto, com condições, as pessoas já na altura passaram a dispor dessa vantagem, e de maneira, portanto, que a partir desse momento fiquei por aqui, digo, na mesma advocacia, à parte também perdão, empresarial. E como já referi, portanto, e nós devemos, em 2009 fiz, digamos, um primeiro ensaio em termos de política quando fui candidato independente, mas pelo CDS-PP, e depois em 2017, portanto, por iniciativa do Nuno Vaz, do presidente Nuno Vaz, mas pela mão do Anselmo Martins, aceitei o convite para portanto, para integrar o elenco da Assembleia Municipal portanto, da equipa de Nuno Vaz do Partido Socialista. E desde então, portanto, já vou a caminho do segundo mandato e foi então que o Nuno Vaz resolveu lançar-me o desafio para eu ser candidato à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. E eu aceitei. Portanto, com muita honra e com muito orgulho, e cá estamos. E muito bem. Antes de começar, antes de chegarmos a essa parte, vamos guardá-la já para a parte mais final. Queremos saber aí algumas coisas que tu tens aí dentro da tua mente para possíveis mudanças. Gostava de saber como é que a SPT mesmo nasceu. Porquê? Porque é uma visão, em 2008, segundo tu disseste, que foi fundada, é uma visão muito clara e muito à frente do tempo. É assim, portanto, a SPT nasce, digamos, de uma ideia que na altura os operadores, os grandes operadores, portanto os principais players, tinham feito a aquisição de pequenas empresas, tanto de telecomunicações, que já existiam, mas que estavam centradas precisamente mais na zona litoral. Portanto, nós continuamos a ter um problema muito grande no nosso país, que é a excessiva litoralização do país e portanto, no fundo, o esquecimento ou quase a ignorância total do interior. Portanto, temos a famosa imagem de que olha para o mapa de Portugal e isso põe a balança. É exatamente a inclinação. E o que é que acontece? Perdão, peço desculpa. Existia a Bragatel e a TVtel e a Pluricanal, portanto, ou seja, mas eram empresas que estavam sediadas no Porto, Braga e Leiria, e que acabaram por ser adquiridas à data pela então zona atual NOS. E a ideia que surgiu aqui foi, digamos, em Chaves ainda havia um leque menos, portanto, menos alargado de oferta de serviços de telecomunicações, e como eu tinha tido o conhecimento dessas operações, eu disse assim, por que não em Chaves criar-se uma empresa local, portanto, que possa providenciar, possa proporcionar, aliás, às pessoas condições de mercado que não existem, portanto, ou seja, dar um input concorrencial. Pronto. E foi nesse sentido que nós avançamos. Claro que é assim. Eu gostaria, por um lado, que a empresa tivesse outra expressão, como é evidente, e gostaria até de dar mais empregos, etc. Mas mesmo assim, já temos 5 postos de trabalho, portanto não é muito, é o que é, mas já é qualquer coisa, não é? Claro que eu gostaria de ter 10 ou 15, não é? Isso já nós sabemos, mas pronto, mas pelo menos temos a certeza que já contribuímos um pouco para a economia local, portanto, e ao mesmo tempo, portanto, já oferecemos aos flavienses aquilo que é um bocado fora do habitual, né? Portanto, dos 3 principais players, que é a Mel, a NOS e a Vodafone, né? Portanto, ou seja, foi essa um bocadinho a ideia que surgiu, e porque achamos, portanto, que Chaves era um mercado que até podia oferecer, era um mercado interessante, pronto, para a cidade e para o desenvolvimento da cidade, não é? Claro que sim. Mas nessa altura, nós quando começamos algum negócio, quando idealizamos o modelo de negócio que nós queremos, olhamos sempre para o que chamamos de concorrência, que muitos acham que é mau, mas é das melhores coisas que pode existir. Exatamente. E tu não te assustaste percebendo que os players jogavam um jogo diferente do teu?
Sim, nós assustamos-nos e até inclusivamente houve algumas dicotomias dentro da equipa, da sociedade, porque eu sempre tive uma visão que eu disse: a empresa, se é para criar, a empresa é para manter, não é para alienar. E havia lá uma pessoa no meio da equipa que depois até acabou por sair, que não tinha bem essa visão. Tinha uma visão um bocadinho mais economicista, do género vamos avançar, e depois tinha a expectativa que viesse alguém, um desses players, comprar-nos. E eu sempre fui contra isso, porque eu disse: eu acho que nós devemos manter a nossa matriz, e inclusive já houve algumas ofertas que foram declinadas. Eu acho que nós devemos manter a nossa matriz, sermos uma empresa local, portanto uma empresa que atue aqui em Chaves e que vá de encontro, portanto, aos interesses dos cidadãos flavienses. Portanto, e agora, respondendo mais concretamente à tua pergunta, é evidente que nós tínhamos medo dos players e ainda hoje temos algum receio, porque eles têm uma máquina, quer publicitária, quer portanto, se a máquina de marketing, a máquina de vendas, que por vezes nos encosta um bocadinho à parede. Então, qual foi a nossa aposta? Sempre foi uma aposta num serviço mais barato, numa facilidade de comunicação. E quando eu digo facilidade de comunicação, tu tens um problema qualquer, para qualquer serviço falha, qualquer serviço tem os seus problemas, mas falha-te um canal, falha-te um equipamento, há uma falha na internet, há qualquer problema, ligas para a empresa, tens a facilidade de se marcar logo uma ocorrência de um técnico se deslocar lá, às vezes até no próprio dia, se não é no próprio dia, no dia seguinte, não é? Deixa-me fazer só aqui uma pequena consideração. Tudo isto que o Rui está a dizer é verdade, porque eu sou a testemunha viva de que isto é verdade. Já passei por isso e aproveito para dizer que é mesmo verdade que vocês são muito rápidos na forma como atuam e como ajudam. A prioridade vossa é mesmo ajudar a pessoa que está a consumir o vosso produto. Exatamente, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. Ainda bem que temos aqui um testemunho vivo nesse sentido. E pronto, e como eu estava a dizer, é isso. E depois, com uma grande vantagem, tu quando pegas no telefone e ligas para um apoio da NOS, da MEU ou da Vodafone, tu não fazes ideia com quem estás a falar e passam-te aqui, para ali, para ali. E muitas vezes falas com um computador que nem imaginas que estás a falar com uma inteligência artificial. Neste momento já acontece isso. Chega ao fim, dizem sempre mesmo: olha, desliga o equipamento e não sei o quê, mas olha que eu já fiz isso. Por favor, vamos passar à frente. Mas não sei o quê. Ou seja, e pior, se chegam à tua casa e veem que tu é que foste o responsável, chega ao fim, ainda te aplicam uma taxa de serviço entre os 35 e os 50 euros. E coisa que nós, muitas das vezes, às vezes, até nos dá. Sim. E tinham um argumento para tal e não o fazem, porque a vossa missão, em princípio, é totalmente diferente. É servir a tua comunidade. Não é? Exatamente, e é um bocadinho nisso. E é nesse sentido, portanto, que nós tentamos andar, que nós tentamos atuar, e pronto, numa tentativa também constante de melhorarmos o serviço e de cada vez mais capacitarmos a nossa capacidade para o pleonasmo de resposta, não é? Portanto, para ir de encontro precisamente às pessoas, é esse o nosso objetivo. Sim, porque analisando bem, de serviço para serviço, a vossa oferta é a oferta mais barata que existe no mercado. Porquê? Se nós pegarmos e tirarmos os canais premium, digamos assim, que se pagam efetivamente também à parte, o serviço normal, o pack normal, o vosso é muito mais em conta. Eu, quando eu digo em conta, é sempre falar em valor, nunca gosto de dividir e desviar muito bem o preço e o valor, porque muitas vezes temos preço, mas não acrescentamos nada ao cliente, e vocês conseguem ter uma coisa fenomenal, conseguem ter um preço e conseguem agregar ao cliente, trazer valor ao cliente, que é isso que tu dizias, é nós sabermos que existe uma pessoa que está do outro lado a falar connosco, vocês têm um serviço humanizado. Exatamente. Vocês não têm um serviço feito como as outras grandes empresas, porque também a quantidade é maior e eles têm que dar uma resposta diferente. Os objetivos são bastante diferentes dos vossos, embora o teu seja ter cada vez mais afiliados, cada vez mais pessoas, não é? Claro. Mas eles querem grande escala e não estão nem aí para aquilo que a pessoa tem a dizer. O vosso serviço é muito diferente nisso. Exatamente. Portanto, estamos a falar de 22,99€, um serviço, portanto,
com, portanto, uma internet, 200 megas de velocidade de internet, que é mais do que suficiente. As pessoas é que muitas das vezes criam aquela ideia que não, que tem que ter e não sei o que, não sei o que mais. Não adianta nada uma pessoa, como muitas das vezes apagam para aí os 500 megas de velocidade de internet, que a maior parte das vezes nem o dão, e com outra vantagem. Nós, por exemplo, nos outros players, nos outros operadores, eles têm tendência, portanto, falando ao nível da internet, de fazerem o traffic shaping. E o que é o traffic shaping? Portanto, eles filtram um pouco o tráfego em determinadas horas, em determinados momentos, etc, etc, dando prioridade a umas coisas e outras. O nosso serviço não, o chamado serviço flat, aquilo que tecnicamente designam por flat. E o que quer dizer? Portanto, é um serviço linear, sem qualquer tipo de interferência, ou seja, o utilizador usa a internet como bem lhe aprouver, nós não fazemos qualquer tipo de corte, nada, absolutamente nada, nem de controlo, nem do que quer que seja. Portanto, nesse sentido, acho que não poderia haver melhor, não é? Portanto, não poderia. Boa. Tu trazes aqui um tema, ainda bem que falaste nele, que é, se calhar vou desfragmentar aqui um bocadinho isto. Se eu tiver um serviço de 500 megas e não estiver a utilizar, as outras operadoras reduzem-me este serviço, eu não estou a usufruir dos 500 megas, porque até nem estou a utilizar, ou estou a utilizar, por exemplo, 100, retiram-nos 400, correto? E a tua mantém-se. Se nós acordamos 200, são os 200 lineares que ficam e nós usufruímos dele. Tu não compartilhas isso com mais nada, nem utilizas esse tráfego para fornecer a outros que precisem de mais ou menos. Muito bom, muito bom. Exatamente. Então, há muitas pessoas que não fazem esta ideia, nem eu tampouco fazia essa ideia. Nem mesmo a nossa a nossa linearidade portanto, e não criar qualquer tipo de entropia à utilização. A pessoa contratou o serviço, acabou-se. A partir daí é responsável, faz ela a gestão do seu pacote e mais nada. E nós não temos nada que interferir. Aliás, cabe-nos sim prestar um bom serviço e dar a garantia à pessoa que a pessoa efetivamente pode usufruir. Agora, claro, como todas as empresas, também temos as nossas falhas, também temos os nossos defeitos e às vezes há problemas, ninguém diz que não, que são transversais a todos os operadores e nós também não somos alheios a isso. Há situações em que o cliente diz, eu não estou com esta velocidade, pronto, vamos ver o que é que se passa, o que é que não se passa e acabou-se. E estamos cá para resolver, não é? Claro, são coisas que acontecem e todos os dias nós temos problemas na nossa vida e a capacidade do ser humano é resolvê-los. Essa é a melhor coisa e a certeza que temos, é enfrentar e resolver o problema. E vocês, como já falamos, fazem isso muito bem. Percebo que isto te leva bastante tempo da tua vida, mas mesmo assim não paras, mesmo assim ainda tens a outra coisa, que é do outro lado da tua profissão, que abraçaste com muita honra e dedicação, que é a advocacia. Exato. Também fazes exatamente isso, ou prestas exatamente esse serviço. Exatamente, sim. Portanto, tenho um conjunto de clientes, não é? Portanto, exerço quer na barra do tribunal, quer, portanto, no dia-a-dia, na chamada advocacia mais na parte empresarial, que é uma área onde eu sempre trabalhei muito, portanto, quer com direito comercial, quer com direito fiscal. No acompanhamento também lá está, é a tal história, portanto, ou seja, advocato, ou seja, é junto de advocácio, aliás, que é de onde deriva a palavra advogado, exatamente, junto de, e também aí tem o seu grau de humanismo, não é? Portanto, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, ajudar as pessoas a evitar problemas, que aliás é onde eu até gosto mais de trabalhar, que às vezes quando... Antecipá-los. Exatamente. Eu às vezes digo-lhe aos clientes, ouça, a conversa que estamos a ter hoje, se tivéssemos tido há um mês atrás, já não estávamos a ter aqui esta conversa. E é que depois é assim... eu não gosto de trabalhar assim, e eu digo, se calhar há um mês atrás se eu tinha gasto 100 e hoje vai gastar 200, não é? Porque já vai ter custas judiciais, já vai ter litigância em tribunal, fora os outros problemas, ou seja, quanto mais cedo a gente às vezes antecipa os problemas e jogamos na prevenção dos problemas, melhor. Só que às vezes as pessoas esquecem-se disso. Mas também é uma parte, ou seja, para mim a advocacia é uma paixão,
não concebo a minha vida também sem essa parte, sem estar às vezes embrulhado naqueles calhamaços das leis, estar ali, hoje em dia já não é tanto por escrito, mas é mais estar ali a correr páginas no computador, a ver este artigo e tal, e a ver isto, aquilo, aquilo outro, seja o que for, portanto, mas é também uma das minhas paixões, portanto, e que eu exerço com muito gosto. Se colocássemos numa balança isso tudo, neste momento ficava equilibrada. Sim. Sim, tanto a parte da SPT como a advocacia. Exato. Se agora nós puséssemos outro prato nesta balança, como é que isso iria funcionar? Eu tenho a certeza que um equilíbrio igual. Tenho certeza, porque tu és uma pessoa de causas e quando te dedicas-te mesmo com compromisso às coisas. Sim, pelo menos tento, sim. Como é que começou esse teu novo desafio? É assim, provavelmente vai ser um dos maiores desafios, mas também vai ser aquele com que eu vou encarar com maior leveza. E quando eu digo leveza, porquê? Porque eu não tenho qualquer tipo de preocupação, como se costuma dizer, não me vai pôr pão na mesa. E quando eu digo isto, porque é assim, para já acontece uma coisa muito importante, ou seja, seguindo aquele velho paradigma daquela célebre frase do Kennedy, quando ele disse: não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas sim aquilo que tu podes fazer pelo teu país. Aqui uma dimensão local, portanto, eu já fiz pela cidade com muito gosto e agora mais uma vez me ponho ao dispor da cidade e neste caso ao dispor da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Este desafio surge essencialmente pelas seguintes ordens de razão. Perdão. Em primeiro lugar, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior já há 24 anos que é governada pela mesma força política. E eu entendo que em democracia, e atenção, eu quando digo isto, falo isto sem qualquer tipo de ortodoxia política ou quer que seja, porque eu próprio, também mesmo que seja uma força política com quem eu simpatize, também entendo que a alternância democrática é muito importante. E porquê é que a alternância democrática é muito importante? Porque quando numa determinada instituição, ou seja no que for, se eternizam as pessoas de uma determinada força política, é normal que às vezes se crie um certo laxismo e não vamos olhar para isto tanto como uma arma de arremesso político. Estamos apenas a fazer um comentário com toda a ética e com toda a lealdade política e democrática, não é? Pronto. E eu disse assim, bolas, 24 anos a ser governada, portanto, pela mesma cor política, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Há 2 anos que tem o mesmo presidente da Junta, portanto, ou seja, que se vai candidatar oficialmente a um 3º mandato, mas que na prática é um 4º mandato. Uma pessoa que eu respeito imenso e por quem também tenho muita consideração. Diz assim, não, acho que também está na hora de fazermos aqui um forcingzinho para tentar renovar um bocado e inovar, ou seja, dar um bocadinho mais de vida à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, porque eu entendo que as freguesias, portanto, são o órgão da administração local que estão mais próximos do cidadão e que têm uma capacidade de resposta mais próxima, uma capacidade de resposta, aliás, mais pronta junto do cidadão. Ou seja, aquilo que se falou da SPT, comparando com os outros players, acontece também um bocado com a Junta de Freguesia. Talvez aqui em Santa Maria Maior não se note tanto porque é uma freguesia urbana e as pessoas, como têm aqui a Câmara tão próxima, dirigem-se mais depressa à Câmara. Mas, se calhar nas zonas mais periféricas da freguesia de Santa Maria Maior, a Junta de Freguesia tem que ter uma capacidade de resposta mais próxima. Na minha opinião, tem que ter um papel mais proativo até na vida da cidade. O que, na minha opinião, volto a dizer, com todas as coisas boas que já foram feitas, acho que tem esmorecido um bocadinho. Pronto, daí eu ter aceito este desafio que sei perfeitamente bem portanto, que outra candidatura goza de bons níveis de popularidade e para isso trabalharam muito bem, estão a colher os frutos daquilo que fizeram, mas também entendo que está na hora de abanarmos um bocadinho o sistema. Mas como digo,
vou para a luta, entre aspas, vou para o desafio político, digamos assim, com toda a abertura, com toda a vontade e sem qualquer tipo de pressão, que isso é que é o mais importante. Claro que sim, eu sei perfeitamente que qualquer coisa que tu venhas a fazer é mesmo para acrescentar e agregar valor, como todos os teus trabalhos, como já referimos. Tu entendes que o tempo, ou demasiado tempo numa coisa traz muito conforto às pessoas? Sim, eu entendo que sim, até nós na nossa vida, até às vezes num relacionamento, até às vezes num casamento, faz falta mudar um bocadinho a rotina, porque nós, o ser humano, aliás, todos os animais, de uma maneira geral, se nós observarmos, seguem uma certa rotina. Nós, devido à nossa capacidade enquanto seres racionais, muitas das vezes o que é que acontece? Criamos aquela linha de conforto e, estando naquela linha de conforto, pronto, a partir daí é o trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, é o ir ao supermercado, é o chegar a casa, fazer a comida, portanto entramos um bocadinho nessa rotina e as instituições também acontece um pouco isso, e às vezes é necessário refrescar essas instituições, ou seja, entrarem novas pessoas, ideias novas, para as tirar um pouco desse amorfismo em que elas entram. Não é por mal, atenção, Sim. mas é mesmo o resultado. O ser humano é assim. Exatamente, é o resultado normal. Portanto, até uma própria empresa às vezes tem que lançar ou um novo serviço ou mudar um layout. Aliás, nós, se olharmos, por exemplo, para os bancos, se formos a ver, eles de X em X anos renovam, mudam o seu layout. Não é preciso ir muito longe. Por exemplo, daqui a uns dias estava a arrumar umas coisas e encontrei uma caneta antiga da Caixa Geral de Depósitos. Tinha e tal, na altura, com aquele grafismo mais cubista e tal, e não sei o quê. Mas depois disso, já há quantos layouts a Caixa, quem diz a Caixa Geral, diz outras instituições, o BPI, todas, o Millennium, todas. E aqui na Junta, eu penso que tem que se mudar o layout humano. Acho que faz falta para mudar um bocadinho, para refrescar aquilo que eu digo, portanto, ou seja, renovar e inovar-se também. Tu abraçaste esse desafio, então colocaste em desconforto da vida que estás a ter. Quiseste colocar-te agora num desafio novo, porque esse equilíbrio estava assim muito, muito bom para ti, sentias-te muito confortável. Deixa-me cá agora inovar aqui e fazer alguma coisa que consideres difícil, porque os teus desafios têm sido difíceis, e já disseste, tinhas consciência de que era difícil, mas que existe a pessoa para poder modificar, e tu vais pôr o teu tempo e a tua energia para conseguir alternar exatamente essas tendências. Vais-te colocar, sentes e vais-te colocar na posição de desconforto para fazer isto? Desconforto intelectual, atenção. Sim. É assim, devo confessar que desde que abracei este projeto, portanto, desde que ele nasceu e foi, digamos, materializado, tem sido um bocadinho mais difícil, porque exige um conjunto de trabalhos que, por um lado, são gratificantes, nomeadamente através do contacto que tu tens de fazer com um conjunto de pessoas para fazer a lista, recortar essas pessoas, falar com elas, aferir da sensibilidade. Tudo isso toma tempo e obriga-nos a um esforço suplementar. Se por um lado causa às vezes algum desconforto, também no fim esse esforço, esse trabalho acaba por ser extremamente gratificante, porque está a ser uma experiência muito boa. Sim, enriquecedora, exatamente, principalmente em termos humanos, principalmente em termos de contactos, e até mesmo no próprio escamotear das necessidades que tem a Junta de Freguesia, que nós às vezes vemos, mas nem anotamos, digamos assim. E depois, quando entramos mais a sério nas coisas, é que a gente dá conta efetivamente de todas essas necessidades. Portanto, no fundo, vamos usar aqui um paradigma, é um desconforto bastante confortável. Boa, é isso mesmo. Nós, quando começamos o podcast,
também pensei em mil e uma coisas e como é que vai ser e depois e tal e não sei o quê. Quando tudo que hoje me faça um friozinho na barriga, eu quero aceitá-lo para a minha vida, porque esse sinal é o primeiro sinal de desconforto que eu tenho. E se nós vivermos no desconforto, nós vamos ganhar capacidades muito mais rápidas. Eu, se for ver o primeiro que fiz em relação a todos os outros que fiz, começamos com uma brincadeira, e isto já leva assim um número certo de episódios, e tudo aquilo que hoje me causa algum desconforto, para mim é bom, é sinal de evolução, é sinal de que estou a fazer alguma coisa diferente, e daí eu ter tocado no assunto, porque eu sei que tu compartilhas esta opinião comigo. E quando falei do desconforto, e disseste muito bem, é quando nós sentimos que estamos ali por uma causa maior e aquilo não é bem, nem tinhas necessidade de o fazer, é logo o que vem à nossa mente. Porquê é que vais colocar nisto? Qual é a necessidade que tens que fazer? O que é que as pessoas vão dizer? O que é que vai acontecer? Tudo isso vem logo à nossa mente, mas o nosso propósito é muito maior do que aquilo que nós estamos a sentir. Muito bem, o que é que tu neste momento, em relação ao teu setor privado, o que é que influência teve na visão para uma gestão pública, por exemplo? Entendes que o privado, quem tem uma experiência no privado, quem tem uma experiência em sentir a dor, perceber o que custa chegarmos a um determinado patamar, o tempo que nós despendemos a pensar naquele negócio, as soluções que nós temos que arranjar para o problema, deu-te muitas capacidades para dizer: estou preparado para este desafio? Sim, sim, vamos lá ver uma coisa. O próprio exercício da advocacia em si também é um exercício de gestão. E quando eu digo que é um exercício de gestão, é a gestão de expectativas dos próprios clientes, embora aí haja um enquadramento legal, não é? Portanto, muitas das vezes as coisas estão um bocadinho à vista, ao contrário daquilo que se diz, mas agora, como não estamos aqui para desmistificar os mitos que surgem em torno da advocacia, portanto, em si é um exercício de gestão. Ainda para mais, eu como trabalhei e trabalho muito na área da advocacia, a parte comercial, ou seja, com empresas, já antes de entrar meter aliás, eu com 28 anos tive logo um primeiro grande desafio na minha vida profissional. Eu ainda era um miúdo, a bem dizer, portanto eu tinha 27 anos, ia fazer 28 anos, e lá abaixo em Lisboa convidaram-me para fazer a gestão, ir gerir um escritório de uma colega que estava com um conjunto de problemas pessoais e que tinha que se afastar durante algum tempo da advocacia. E na altura que eu entrei, portanto, para a gestão do escritório e fiquei à frente do escritório, até os estagiários eram mais velhos do que eu. Ou seja, isto já vem de trás, e aí aprendi muito, principalmente no que diz respeito ao relacionamento, à parte da gestão, porque eu não sou uma pessoa de conflitos. Eu gosto muito de respeitar os direitos dos outros e às vezes acredito numa coisa, até quiçá pela minha matriz católica, cristã, portanto, eu prefiro às vezes ficar eu mais desconfortável para que outra pessoa fique confortável do que o contrário. Portanto, ou seja, muitas das vezes aquela imagem que se transmite cá para fora do empresário, que o Tuga, como às vezes se usa a expressão, que é aquele sujeito que explora o trabalhador, etc. Não. Eu prefiro ficar eu prejudicado do que o trabalhador ter qualquer direito seu afetado. Mas é que isso para mim é ponto de honra por aquilo que acabei de dizer, não só pela consciência social, não só pela consciência cristã, católica, mas também porque foi assim que eu fui criado, foi assim que eu fui educado e é assim que eu quero manter-me. Então, qual era alguma ideia que tu tenhas sobre um problema que existe específico neste momento na Junta de Freguesia que tu mudasses já? E sim, esta Junta de Freguesia tem uma vantagem e ao mesmo tempo acaba também por funcionar como uma desvantagem. A Junta de Freguesia está localizada, portanto, no mesmo território, no mesmo local, que também está localizada a Câmara, e até fisicamente em linha reta estão separadas 100 metros em linha reta entre o edifício da Junta e o edifício daqui da Câmara. E se isso poderia funcionar como uma vantagem, dá-me a sensação que neste momento está a funcionar como uma desvantagem, porque eu noto
pouca iniciativa da parte da Junta de Freguesia. Acho que há pouca iniciativa da parte da Junta de Freguesia. E quando eu digo que há pouca iniciativa da parte da Junta de Freguesia, é assim: elogio o espaço cidadão, que há pouco tempo foi ampliado, sim senhora, com a intervenção da Câmara e que até foi inaugurado com a presença do Sr. Presidente da Câmara, mas isso era um serviço que, na minha opinião, já há muito tempo que devia ter sido criado, e é um serviço, ou seja, é uma valência que deve ter cada vez mais valências. Então o que é que eu acho? Eu acho que a Junta vive um pouco dentro de uma bolha, lá está, se calhar também resultado deste tempo todo, portanto, deste conformismo que às vezes se nota nas instituições, e penso que a Junta tem que ter um papel mais proativo, principalmente ao nível da cultura. E é nesse sentido que, por exemplo, eu fico surpreendido como é que aqui na cidade de Chaves, nomeadamente neste espaço que nós aqui temos em Santa Maria Maior, não temos uma feira do livro, por exemplo. Nós não temos uma feira do livro. E uma das propostas que nós temos é precisamente a criação, portanto, ou seja, o estabelecimento de uma Semana da Cultura, portanto, chamando para a praça e para os locais que existem aqui na nossa cidade, ali o chamado Largo das Freiras, não é? Aqui o próprio espaço junto do município, aqui esta praça aqui do Pelourinho, exatamente, neste espaço, portanto, onde os jovens, os artistas possam exibir a sua arte, possam mostrar a sua arte, porque é interessante, é apelativo, e ainda mais houve uma excelente notícia que eu vi no boletim municipal, portanto a Câmara vai criar aqui precisamente nesta zona o conceito de bairro digital, ou seja, que vai funcionar também como um elemento dinamizador do centro histórico, mas a Junta também não pode ficar à parte disso, tem que ter um papel preponderante, portanto, e eu quando falo, por exemplo, da Feira do Livro, falo também de outras iniciativas, inclusivamente essa Feira do Livro. Santa Maria Maior, por ser um núcleo aglutinador, ou seja, por ser a maior freguesia do concelho, também tem que ter uma preocupação, tem que haver um estímulo maior para haver um interrelacionamento, quer com as freguesias vizinhas urbanas, e falo, por exemplo, Madalena, Samaiões, quer com as freguesias também mais próximas e que até algumas já são consideradas periurbanas, como o caso de Outeiro Seco, não é? Portanto, que faz fronteira com a nossa freguesia, até tendo em vista a organização de eventos conjuntos, porque, por exemplo, quando falamos de uma feira do livro, porque não até ter-se uma feira do livro que se estenda, por exemplo, até pelo jardim público, por exemplo. Uma parte e na outra do rio, ali na margem do rio, porque não? Porque não ter eventos em conjunto, mesmo no dia da cidade, aliás, como ainda aqui há uns tempos, que há uns anos houve essa iniciativa da Moira Encantada, que depois não cheguei a entender muito bem se isso chegou a... sei que, portanto, assisti ao espetáculo, pronto, e foi até muito interessante, mas fazem falta mais coisas, portanto, até naquelas que existem, porque eu um bocadinho ia para dizer, portanto, um bocadinho eu queria referir que é assim, para mim é muito importante nós pegarmos nas coisas que já estão feitas e não dizermos, isto está tudo mal feito. Não. O meu princípio é assim, o trabalho que foi feito até agora, com os seus defeitos, com as suas virtudes, tem os seus méritos, e é isso que nós temos que reconhecer, tanto às pessoas que têm passado, portanto, ao longo destes 24 anos, e não só, pela Junta de Freguesia. Mas, por exemplo, no próprio Festival de Música Infantil, eu detecto algumas falhas. É um evento interessantíssimo, não haja dúvida, é um evento muito engraçado, que os pais gostam, os avós, etc., mas é um evento que precisa de outras evoluções, de outras inovações que vão para além de, sim senhora, termos aqui a Fátima Lopes e os apresentadores mais renomeados, como seja, por exemplo, o apoio logístico ao Festival da Canção Infantil, que não existe. Porque quem vai ao Festival da Canção Infantil, e atenção, isto funciona não como uma crítica, mas sim como uma sugestão, se essa pessoa tem necessidade de ir à casa de banho, onde é que vai? Ok. Né? Tem que ir aos cafés. Sim. Dentro desse espetáculo, digamos assim, desse movimento grande que é o Festival da Canção, falta-lhe muitas coisas para fazer dele uma grande coisa? Falta, principalmente eu acho que é ao nível do apoio logístico. Eu penso que está bem organizado.
em grande parte dos aspectos, mas tem que se incrementar melhorias. Claro. Ou seja, nós podemos sempre melhorar um bocado mais, nós podemos sempre andar um bocadinho mais. E se calhar também está na hora de eventualmente até pensar-se em dar uma outra dimensão a esse Festival da Canção, mas eu volto a dizer, está bem feito, ninguém diz... Sempre a acrescentar, não a falar Exatamente. daquilo que foi passado, apanhar o melhor do passado e transformá-lo para um futuro melhor ainda, não é? Acrescentar valor, digamos assim. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Entendo que isto já sou eu a falar, a nossa cidade tem tanta coisa bonita, tanta capacidade. Foi aqui que quase que tudo começou. Os nossos episódios anteriores, nós começamos estes episódios para fazer um enquadramento histórico aqui, e os sítios que tu referiste para fazer a Feira do Livro, era aqui que se passava tudo. Ainda quando isto era fechado por muralhas, era aqui que tudo se passava. Exatamente. Isto tem um peso tão grande. Pessoas grandes que passaram por aqui, de grandes imperadores romanos que aqui passaram, de grandes portugueses que aqui passaram. O José Hermano Saraiva dizia que a matriz do português nasceu aqui. Ele dizia que a matriz saiu daqui para fora. Nós temos tanta coisa forte, foi isso que me desafiou a fazer mais o legado imperador, e parece-me que nós muitas vezes não percebemos o legado que carregamos, não percebemos aquilo que os outros lá atrás sofreram, as necessidades que eles passaram para que nós um dia usufruíssemos exatamente isso. Porque é que nós não vamos tracionar exatamente a energia que eles aqui puseram e deixaram para fazermos desta cidade uma cidade de estudo? Exato. Como é que aqueles rapazes conseguiram? Porque somos transmontanos. Porque aquilo que mais nos define, se nós todos nos juntarmos, deixarmos de lado muitas coisas que nos desviam do nosso foco, não é? Nomeadamente partidos, religiões, cores futebolísticas, sei lá, se nós nos juntarmos no que é o transmontano, no que é o bom da nossa cidade, naquilo que nós podemos acrescentar nela e fazê-la ver no mapa, era o segredo para que nós fôssemos fenomenais. Eu também penso que sim, concordo inteiramente. Muito bem, Rui, sentes que os jovens cada vez mais estão desligados da política? Sinto que os jovens cada vez mais estão desligados da política, e a culpa é principalmente dos próprios políticos. E é dos próprios políticos. Porquê? Porque muitas das pessoas que estão na política, penso que estão muito dominadas pelos silogismos ideológicos. E esses silogismos ideológicos muitas das vezes apresentam-se como bacocos e como vazios. São as causas, as causinhas e por aí adiante. Eu se calhar vou dar aqui um exemplo que não é muito simpático para as pessoas, este exemplo que eu vou dar. Mas recentemente tivemos uma situação em Lisboa, na famosa Rua do Bem Formoso, ali na zona do Martim Muniz. Foi feita uma operação policial e fartaram-se de falar nas televisões, porque os encostaram à parede, e isto e aquilo. Pronto, e veio logo o movimento aqui del Rei, não nos encostem à parede. Até na Avenida de Roma, um indivíduo que é comentador na SIC Notícias chegou lá à estação de Roma, não nos encostem à parede. Azar dos távoras. Passados uns dias correu muito mal nessa situação. E isso às vezes, quando nós somos muito lestos nessas causas e nessas calcinhas, em vez de sabermos ouvir as pessoas que estiveram envolvidas, em vez de sabermos, e partimos logo para isso afasta as pessoas muito da política. Porquê é que eu digo que afasta as pessoas da política? Porque o jovem hoje em dia não está interessado, o jovem hoje em dia está preocupado em saber se vai ter emprego de hoje para amanhã, se vai ter uma casa ou não para viver, quais são as condições que vai ter e por aí adiante. E quando nós andamos a discutir estas causas e estas causinhas, não estamos a fazer nada de estruturante, porque a ele não lhe interessa se a habitação está muito cara por causa dos super ricos ou dos hiper ricos ou disto, daquilo ou daquilo outro, ou porque é que ele, o que lhe interessa é saber como é que vai conseguir um dia comprar uma casa, e ninguém lhe consegue apontar soluções, só lhe apontam culpados, e as pessoas acabam por se sentir perdidas no meio disto tudo. Boa visão. Não é? E acabam por não ter resposta
aos seus problemas, é que nós temos de descer à realidade. E aí, eu como conheço muito bem Lisboa, pronto, até tenho lá a minha habitação secundária, etc. E também tenho lá escritório. Conheço a realidade lisboeta e conheço a realidade do resto do país, nomeadamente no interior. Portanto, e sinto-me completamente à vontade e sei das dificuldades que é ser um transmontano em Lisboa, mas eu gosto muito de me afirmar e com muito orgulho. Boa. E até me viro para eles e até os comemos. Só para gozar com eles. E o que acontece é o seguinte: nós neste momento temos a política muito dominada por aquela bolha hiperurbana de Lisboa, aquela bolha intelectualista, que não sabem o que é o resto do país, que é o que eu lhes digo. Vocês não sabem o que é uma enxada, vocês não sabem o que é um engaço, pá, vocês não sabem o que as pessoas, não me venham cá com tretas, que isto, que aquilo, que aquilo outro, não, vocês não têm noção do que é o resto do país, vocês não têm noção do que é viver no interior, vocês não têm noção das dificuldades que uma pessoa tem para estabelecer um negócio no interior do país, vocês não têm noção de nada, vocês olham para o país a partir daqui e depois no verão migram até lá abaixo ao Algarve e pronto, vêm de lá bronzeaditos e voltam para aqui e siga a velha, como se costuma dizer. E eu penso que é isso, ou seja, nós neste momento temos um conjunto de políticos que estão no Parlamento, que estão completamente desfasados da realidade do nosso país, e isso afasta as pessoas. Sim, tens alguma coisa, alguma estratégia em mente aqui para a nossa cidade, que faça com que os jovens se agreguem mais e identifiquem-se cada vez mais com o quadrante político? Ou muitas vezes nós não vamos... Muitas vezes as ações das pessoas que estão à frente da política não obedecem aos princípios e valores que esse partido tem, não é? Muitas vezes passam essa parte de lermos os estatutos e percebermos o que é que eles têm. E depois é um bocadinho pela ação que essa pessoa tem. E depois nós focamos-nos muito naquele que fez o erro, não é? Que é como aquele, e aquele, não interessa, nós sabemos quais são. A política é muito mais do que a pessoa. A política tem um interesse e tem uma forma de agir para com as pessoas totalmente diferente, não é? Tens alguma estratégia para agregar e para trazer mais pessoas para dentro? É assim, desde logo, portanto, das pessoas que vão comigo na minha lista, neste momento, portanto, tenho um conjunto de jovens, sendo que uma das jovens que vai na lista é uma jovem, é a Alexandra Silveira, que é líder da Juventude Socialista. Tenho também alguns membros, portanto, alguns, chamemos-lhe assim carinhosamente, miúdos da JS que vão comigo, inclusivamente, portanto, o anterior líder da JS, o médico Dr. João Alves, portanto, também faz parte da lista. E tudo isto para quê? Portanto, é uma lista que abrange todos os estratos etários, mas que tem uma certa incidência na juventude. E porquê é que tem uma certa incidência na juventude? Precisamente por isso, para os trazer cada vez mais cedo para a vida ativa da política. Portanto, ou seja, também começar a delegar-lhes algumas responsabilidades no sentido de irem de fazerem e também de aferir das necessidades das pessoas, portanto, e no fundo dotá-los desses instrumentos de capacitação humana, não é? Digamos, é nesse sentido. Boa. Como nós há um bocado falaste sobre como é que Lisboa e os lisboetas nos veem, não só Lisboa, mas aquela parte do litoral e que tem mais acessos do que nós, acessos a outras coisas, porque nós temos os acessos que nós quisermos. Como é que tu tens, na tua visão e na tua ideia, de podermos mudar um bocadinho o paradigma da visão do interior, os esquecidos, os que estão lá para cima e que ninguém lhes liga? Como é que tu vais conseguir tracionar e pensar uma forma de mudar um bocadinho essa forma de pensar? É assim, para já tem que começar a haver uma união cada vez maior e um certo bairrismo, que eu acho que esse bairrismo se foi perdendo um bocadito ao longo do tempo. Penso que as pessoas, lá está, se
se calhar também mercê deste desagregar das ideias das ideias políticas não ir ao encontro da necessidade das pessoas, portanto, ou seja, volto a falar naqueles silogismos muito ideológicos, em vez de se falar efetivamente para aquilo que as pessoas necessitam, porque, vamos lá ver uma coisa, usando aqui também um exemplo um bocado disparatado, às pessoas pouco lhe interessa a ideologia do Elon Musk. Se o Elon Musk chegar aqui e disser assim, eu quero fazer ali por exemplo, um head-end ou um call center na cidade e no Conselho de Chaves. As pessoas pouco lhe interessam quais são as ideias políticas dela, deixam de ser. Querem é que traga empregos, querem é que traga trabalhos. Pronto. Eu penso para já que tem que começar a haver um esforço cada vez maior, uma união cada vez maior, e isso é feito quer ao nível das autarquias, quer também ao nível das próprias juntas de freguesia. E é também importante, parecendo que não, acaba por ser importante neste momento até nós termos junto dos dois principais partidos do arco da governação, eu refiro-me ao PSD e ao PS, duas pessoas que estejam à frente dos respectivos partidos que não sejam, portanto, desses grandes centros, ou neste caso, principalmente ali de Lisboa. Portanto, pessoas que estejam um bocadinho mais ligadas, em particular, o Dr. José Luís Carneiro, portanto, que é de uma zona já um pouco mais interior, ao contrário portanto, do Dr. de Montenegro, que é de Espinho, não é? Portanto, já é uma zona mais litoral, não é? Portanto, e certamente não sentiu tanto, mas pelo menos já sai um bocadinho dali daquele eixo urbano. Agora, o que é que eu acho? Portanto, também é importante que os nossos governantes, e aí é que eles têm que meter na cabeça, e voltamos já àquilo que há um bocadinho estávamos a falar, e que é isso que afasta as pessoas, portanto, que eles também se capacitem que o país é um país de norte a sul e de este a oeste e por aí adiante, não é? Portanto, e não possam olhar só para o interior. É que é curioso, nós somos dos países que sofrem mais com o problema de interiorização, quando ainda por cima somos um país tão pequeno, e eu só vejo uma hipótese: tem que começar a desagregar serviços, tem que começar a fazer aquilo que até o próprio ex-primeiro-ministro, o Dr. António Costa, fez, de mudar algumas secretarias de Estado para aqui, que faz sentido, é isso, portanto, ou seja, tem que se apostar no interior, e tem que se apostar no interior, nomeadamente na agricultura, na floresta, mas se nós não podemos produzir em massa, nós temos que produzir em qualidade, e é nesse sentido que eu penso que nós temos que ir, e é nesse sentido, portanto, que as próprias autarquias também têm que fazer a pressão, e lamento que haja algumas autarquias daqui da região de Trás-os-Montes que estejam de costas voltadas. É verdade, é verdade. É uma tristeza. Mesmo, nós vivemos, eu não me canso de dizer que a nossa cidade é magnífica. Temos qualidade, temos paz, temos tranquilidade, temos umas águas que são medicinais, temos águas que fazem tão bem ao nosso organismo. O passado deixou-nos aqui coisas tão importantes que nós só temos que as fazer, e hoje já se fala bastante da água na nossa cidade, mas se nós apelamos em saúde e bem-estar, em saber que a nossa cidade é uma cidade boa para se viver, é uma cidade com condições, nós aqui, o que é que nos falta? Às vezes falamos e em brincadeira dizemos, se calhar um bocadinho de mar, mas nós vivemos muito bem sem ele. E nós conseguimos ter aqui tudo, conseguimos ter essa mesma tranquilidade. E era isso que tu estavas a dizer. Por exemplo, nós conseguimos sair na nossa cidade, eu costumo dizer isso assim em tom mais de amigos e familiar. Eu costumo sair de casa atrasado e chegar a tempo a todo lado. Eu consigo deixar o filho na escola, vir para o escritório, alinhar o nosso dia, fazermos uma série de coisas que eu também tenho passado algum tempo em Lisboa, não conseguia fazer. Vivi num país também, mas em África, que se nós nos atrasássemos ali um quarto de hora, meia hora, sujeitávamos a passar uma manhã no trânsito. Eu sou desse tempo, de passar uma manhã e eventualmente até mais um bocadinho. Há muitas pessoas que não entendem que isso pode ser possível porque não experienciaram uma realidade diferente, não é? E nós aqui ainda conseguimos ver isso. Mas parece-me que a nossa cidade precisasse um bocadinho mais de mobilidade. Não tens essa ideia?
é bom, é sinal de que nós estamos a crescer, mas já conseguimos perceber que por volta das 9 da manhã, 6 da tarde, já se passa aqui com alguma dificuldade. Já se passa. Portanto, ou seja, se calhar há que repensar alguns aspectos, se calhar há que ver que houve certas obras que foram feitas ou certas alterações que não estão a surtir efeito, não é? Portanto, se calhar há que fazer uma reflexão nesse sentido e antes de tomar qualquer decisão ver onde é que está o problema, porque muitas das vezes vai-se fazer um conjunto de experiências e de outras coisas. Não, temos que primeiro ver onde é que está o problema para depois encontrarmos uma solução e com todo o pragmatismo e sem qualquer receio, que às vezes também os agentes políticos têm medo de decidir. Não, nós quando tomamos uma decisão temos que tomar a decisão e temos que a saber assumir e defendê-la, mas também, se realmente nos provarem que estamos errados, também temos que saber dar a mão à palmatória, não é? Mas quando se toma uma decisão, sou defensor que não seja uma decisão por intuição, mas uma decisão de factual. Exato, por isso é que eu digo. Porquê é que esta pessoa se lembrou de fazer uma coisa dessas? Muitas vezes nós olhamos e criticamos só aquilo que foi feito, mas nunca pensamos porque é que essa pessoa tomou essa decisão. E 90% das pessoas que tomam decisões, que as sabem tomar, já pensaram, já viram números, já refletiram. E há coisas que são inegociáveis. É aquilo e não há hipótese. Tu és uma pessoa muito ponderada nas tuas decisões? Eu, pelo menos, tento ser ponderado nas minhas decisões. Vamos lá ver uma coisa. Quando estamos a gerir a coisa pública, como é o caso de uma junta de freguesia, ainda mais ponderados temos que ser, porque quando é a nossa gestão, a gente às vezes ainda pode arriscar no seguinte sentido, a dizer assim, vou aqui um bocadinho por intuição, olha, se correr bem corre, se não correr bem não corre, mas aí é o teu dinheiro, é o teu capital, é o teu risco, tu assumes, se correu bem, maravilha, se correu mal, olha, eu fiquei com este prejuízo, meu amigo, vou tirar as ilações necessárias. Ora, numa junta, numa autarquia, não podemos fazer isso. Estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, portanto, e não pode ser por intuição. Daí que eu diga, tem que se localizar a origem do problema, portanto, em articulação até com a própria Câmara Municipal e depois partirmos para as soluções, mas de forma, mais uma vez, como tu referiste, factual e racional e espaço racional. Boa. Sim, isso é muito bom e é das melhores características que o ser humano pode ter, até porque um dia serve-te como defesa. Eu fiz esta análise, pensei desta forma porque foi feito exatamente por este precisamente, para deixarmos sempre a nossa passagem ali bem vincada. Muito bem, nós já temos algum tempo de emissão, tem sido muito bom. Eu gostava que tu desses duas mensagens. Uma mensagem é para todo aquele transmontano que muitas vezes tem medo de empreender, que sente que se nós lhe dessemos certezas, ele até passava a ideia para a ação. Se alguém lhe passasse conforto, ele até conseguia fazer alguma coisa. Mas a vida de empresário e de empreendedor é mesmo esta, vive no risco. Exatamente. Umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. Mas nós conseguimos calcular o risco. Antigamente eu pensava de uma forma diferente, hoje penso de outra. Analisar, percebermos, seguirmos métricas e sim, o risco é um risco calculado. Antigamente era muito por intuição. Se calhar vai dar, se não vai dar e tal, e pronto. Hoje não. Era uma mensagem para essas pessoas. Usando a tua parte de empreendedorismo, usando a tua parte de direito que tu estudaste, poder ajudar essas pessoas. E a segunda era uma mensagem para todos aqueles que no dia, não sei o dia específico em acho que é dia 12 de outubro façam lá a cruzinha, mandares uma mensagem de responsabilidade e de autoridade para que possam fazê-lo agora para os jovens e depois a outra para os jovens, para os menos jovens, para todas as pessoas. Exatamente. É assim, em relação ao empreendedorismo, as pessoas não podem ter medo de fazer. E como disse o Pedro, e é verdade, nós hoje em dia já temos métodos para calcular o risco e eu costumo dizer uma coisa. Eu uma vez fui a um supermercado e perguntei por um certo produto e até era uma grande cadeia de supermercados. E diz-me o sujeito que estava à frente na altura como responsável dessa loja: isso não se vende. E eu disse ao meu amigo:
os senhores só não vendem aquilo que não tiver nas prateleiras. Respondi-lhe desta forma. E foi aqui em Chaves, curiosamente, até foi aqui em Chaves. Pronto. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Portanto, as pessoas não podem ter medo. As pessoas têm é que depois ter a capacidade de gestão, porque o problema é o seguinte: quando se inicia um negócio, e nestes meios mais pequenos nota-se muito isso, há aquele primeiro tempo que é aquela efervescência, a novidade e tal, e as pessoas julgam que vão estar sempre na crista da onda. Ou seja, o empreendedor tem que estar preparado para, num primeiro momento, saber que vai ter que vir, não é bater no chão, mas vai ter que vir um bocadinho abaixo. E depois aí é que é importante, é nós sabermos novamente, sabemos que vai ser difícil voltarmos àquele primeiro momento, mas saber que nos vamos manter a partir daí, porque vamos lá ver uma coisa, é assim, é tão importante nós termos, às vezes é mais importante se calhar termos 100 clientes certos do que hoje termos 10 e amanhã 1 e depois 100 e depois amanhã e depois da manhã e tal, naqueles dias seguintes apenas 1. Ou seja, não tenham medo, avancem, ou seja, e saibam também acima de tudo ser ponderados, mas sem receio, e estejam preparados para o impacto psicológico que vem a seguir à novidade, que é aí que nós temos que nos aguentar. Ou seja, como tudo na vida, eu volto à fase inicial, é como no relacionamento, é num casamento, os primeiros tempos são muito bons, mas aquilo que é a verdadeira prova da vida da pessoa é ao fim daqueles primeiros tempos, ao fim ou na altura que aparecem as primeiras contradições, as primeiras agruras, sabermos-las ultrapassar. Portanto, e então aí, sendo resistente e sendo perseverante, chega-se a bom termo. A segunda mensagem é em relação mais concretamente à Junta de Freguesia. Portanto, a nossa candidatura é uma candidatura que vem com ideias novas, é uma candidatura que concilia a experiência com a juventude, portanto com a frescura dos jovens, portanto com o dinamismo dos jovens, com a vontade de trabalhar também todos aqueles que estão na lista, e eu penso que está na hora de nós darmos oportunidade a outros, porque, volto a dizer o seguinte, a alternância democrática é importante. O trabalho que nós queremos desenvolver, sem ignorarmos aquilo que foi desenvolvido até agora, é um trabalho que traz outras ideias, traz um novo dinamismo. Nós queremos renovar, nós queremos inovar, nós queremos fazer mais e melhor. Por isso é que eu faço um apelo a todos que no dia 12 de outubro, à partida, creio que será dia 12 de outubro, no dia das eleições, nos dê uma oportunidade para nós podermos fazer mais e melhor e para darmos um novo impulso a esta belíssima freguesia de Santa Maria Maior. Muito bem, está feito a teu esclarecimento ao voto. Sim, senhor, mais um episódio que nós guardamos, mais um episódio que podes ver, rever as vezes que tu quiseres, desde que atives aí o teu sininho em baixo, desde que estejas sempre atento àquilo que nós sabemos e fazemos para te entregar conteúdo, para te entregar nova forma de pensar, uma construção de ideias e mentalidades novas, e para perceber acima de tudo que existem pessoas na nossa terra que passam por nós todos os dias, que se calhar até te podem ajudar numa ideia, num insight qualquer que exista na tua cabeça, numa dúvida que até possas ter. Essas pessoas estão aqui, são da nossa terra e eles conseguiram. Tu também podes conseguir aquilo que tu quiseres, desde que ponhas o teu entendimento, o teu conhecimento, o teu foco e a tua perseverança, tu consegues fazer o que tu quiseres. Um magnífico dia para todos e esperem por nós no novo episódio. E obrigado por esta oportunidade. Obrigado a nós.